Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Flávio Brick. Flávio é um colega aí de longa data, fisioterapeuta ortopédico esportivo. Trabalhamos juntos na seleção feminina de futebol, ele como coordenador da fisioterapia na CBF na época. Flávio é também sócio fundador da GERF Fisioterapia, uma das clínicas aí de referência em fisioterapia ortopédica em São Paulo. Trabalhamos juntos na Santa Casa de São Paulo também, então eu tenho uma grande experiência nessa área. E a ideia hoje com você, Flávio, é discutir um pouco a respeito de prevenção de lesão no futebol. Então, primeiramente, obrigado pela disponibilidade, pelo seu tempo, espero que a gente aproveite aqui. Maravilha, doutor João. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você, com todos. A gente trabalhou junto bastante tempo, né, na seleção, na Santa Casa, então a gente tem uma vivência juntos aí na ortopedia bem bacana, do esporte. Então é um prazer estar aqui com você. Saudade dos nossos tempos de trabalho juntos aí, mas sempre legal aí estar dividindo um pouquinho a experiência sua, minha, com todo mundo aí. Obrigado aí pela oportunidade. Legal. Quando a gente fala em prevenção de lesão no futebol, quer dizer, o futebol tem muitas lesões que são traumáticas, né? Então, a ideia vai, pô, mas como é que você vai evitar um trauma? Claro, a não ser com regras e coisas específicas do que isso, mas dá uma ideia de que um trauma você não tem como se preparar ou evitar isso, né? Quando no fundo a gente vê que não, talvez você não tenha como evitar o trauma, claro, a não ser pensando em regras e coisas específicas, mas você tem como minimizar as consequências desse trauma, né? Ou seja, fazer com que ele talvez um trauma que talvez gerasse uma lesão em uma situação não vá mais provocar uma lesão, né? O primeiro programa de prevenção que ganhou assim mais relevância midiática, que fez com que o tema fosse de fato trazido tanto para a discussão acadêmica como para os meios mais leigos, vamos dizer assim, foi o programa FIFA 11 mais. Aliás, você é um dos vamos dizer, você é credenciados aí para poder fazer esse programa aqui no Brasil, né? Credenciado aí pela FIFA para isso. Então, assim, eu queria que você começar a discussão com isso e depois a gente discutir o que pode ser feito além disto, né? O que é o FIFA 11+, qual que é a ideia por trás dele, Flávio? Perfeito. Primeiramente, você falou brilhantemente, né? A prevenção de lesão, ela está muito mais relacionada às lesões não traumáticas, né? E quando a gente fala de prevenção de lesão, é praticamente impossível a gente eliminar as lesões do esporte. A gente vai diminuir a probabilidade e também, como você bem falou, diminuir a gravidade, né? Às vezes a gente vai ter uma lesão, porém com uma gravidade menor por ter um preparo talvez maior aí do sistema musculoesquelético. A lesão em si, né? Essa possibilidade ou essa ideia de prevenir ou diminuir o número de lesões, ela é extremamente multifatorial, né? Então não adianta a gente ficar pensando somente na parte ortopédica, desequilíbrio muscular, déficit de movimento. Tem vários fatores que influenciam e a interação entre esses fatores também é muito importante. Por exemplo, a gente sabe hoje aí que uma boa qualidade de sono, uma boa alimentação e uma boa hidratação é um dos pilares da prevenção de lesão. Então, só para dar uma ideia que foge ou não é somente a parte ortopédica. Mas respondendo a sua pergunta propriamente dita do programa 11+, né, que é um programa idealizado pela FIFA, ele foi um programa muito interessante que ele tem a intenção de fazer um programa enxuto de exercícios que realmente têm evidência para a prevenção de lesão, para diminuir a prevalência de lesões, e naturalmente um programa que ele tem uma ideia de ser introduzido na rotina do esporte. Então vamos lá, ele é um programa de exercícios, é um programa que ele tem a intenção de ser introduzido no aquecimento, porque a gente sabe que no esporte, por exemplo, no futebol que a gente tem mais experiência, se eu propuser para a comissão técnica, pô, vamos fazer um trabalho de prevenção de lesão, eles naturalmente vão ter que mexer em toda a parte aí de programação que eles fizeram. A gente vai precisar conversar com o fisiologista, preparador físico, para entender a dose de treino, para a gente atribuir ou a gente implementar um trabalho a mais. E isso a gente sabe que muitas vezes tem resistência, porque tem que ter descanso, tem que ter o estímulo, tem que ter o treino e etc. Então a FIFA bolou esse programa para ser introduzido no aquecimento. Então, por exemplo, no mínimo 2 vezes por semana, a gente pode conversar com o preparador físico ou ele toca
de incrementar esse programa da FIFA, o 11+, durante o aquecimento. Em vez de ele fazer aquele aquecimento que ele se programou, sei lá, vamos fazer um reduzido, vamos fazer um trabalho de cones, etc., a gente usar esses exercícios, que dura mais ou menos 20 minutos, numa ideia de aquecer, né, naturalmente, pré-treino, por exemplo, e da mesma maneira que ele está aquecendo, essa gama de exercícios, essa escolha, esse protocolo do 11+, ele é um protocolo baseado em exercícios e todos os exercícios que a literatura já trouxe como referência para a prevenção de lesão. Por exemplo, a gente tem no 11+, um trabalho de controle do movimento, o famoso valgo dinâmico, que se a gente minimiza as amplitudes articulares, a gente tende a diminuir a probabilidade de lesão do LCA, por exemplo. Então, são exercícios que a literatura já trouxe que realmente são eficazes e nada mais do que eles programaram a série desses exercícios, a evolução desses exercícios e numa preocupação de incluir ele numa rotina já estabelecida no futebol. Ou seja, eu coloco durante o aquecimento, que já era algo que iria acontecer, e eu não prejudico ou não interfiro em toda a programação. E, naturalmente, é eficaz para o aquecimento, eficaz para prevenir lesão, e muito mais numa ideia de trazer esse protocolo para aqueles clubes que não têm grande apoio. A gente sabe, e nós trabalhamos no futebol feminino, que tem vários clubes da parte masculina que não tem tanta estrutura, tantos profissionais, e isso no feminino é muito mais evidente, né? Então a ideia da FIFA é trazer um protocolo amarradinho, um protocolo que realmente tem eficácia, para a gente, principalmente para esses pequenos clubes, sem grandes estruturas, principalmente para as mulheres, onde a gente sabe que o trabalho de prevenção é mais eficaz, para que eles façam esse trabalho geral para todo o grupo, na intenção de aquecer, prevenir e justamente atender aí um possível desequilíbrio, possível desajuste que os atletas têm, que não deixa de ser o padrão. Não é o mundo ideal de você fazer um trabalho personalizado para cada um pós-avaliação, mas imagina só, tem um clube que não tem nem médico, tem um fisioterapeuta que acaba fazendo tudo e ele não tem grande tempo de individualizar, de avaliar, ou seja, ele pega esse protocolo, ele aplica, ele vai ter resultado, vai ser eficaz em termos de aquecimento e ele tende a diminuir a probabilidade de lesão no clube dele. Então é uma estrutura de exercícios com progressão para ser colocado no aquecimento e naturalmente aí com uma energia de avaliar, reavaliar e etc. menor. Então, mais nesse sentido que ele foi criado. Ótimo. Bom, você falou do clube que não tem médico, eventualmente tem só um fisioterapeuta, mas provavelmente muitas das pessoas que estão ouvindo aqui ou são pessoas que gostam de jogar futebol, ou às vezes um treinador, alguém mais que está na várzea aí, né? Que a gente chama de. Enfim, onde não tem ninguém mesmo, né? Quer dizer, onde é o treinador e os treinados, né? Esse programa, como é que eles podem usar esse programa? É uma coisa que é facilmente reprodutível? Precisa de alguém treinado, especializado nisso? Ou é uma coisa que, vamos dizer, alguém que resolveu falar, olha, eu vou modificar meu aquecimento, vou fazer isso por conta própria, se isso seria possível? Excelente, é sim. E a ideia da FIFA é justamente essa, tornar isso muito fácil, muito acessível. Então, por exemplo, hoje, se a gente entrar no site da FIFA, a gente consegue baixar o programa. O programa, né, naturalmente, tem uma cartilha dos exercícios, descrevendo a qualidade do exercício, ou seja, eu vou fazer um salto, então não pode deixar esse movimento acontecer, tem que alinhar assim. Ele descreve exercício por exercício e lá no site você tem até os vídeos. Então ele é incrivelmente didático, você consegue aí, gastando uns 30 minutos do seu tempo, baixar todos esses vídeos, baixar todo esse material e naturalmente você vai lendo, ele é autoexplicativo, você vai lendo, vai entendendo e vai aplicando. Então, como você bem falou, tem clube que não tem nada, só o treinador, e às vezes o atleta, ele realmente não tem nenhum suporte, ele tem que se guiar, vamos dizer nesse sentido, é só baixar lá o programa, baixa os vídeos, lê todo o material e realmente é muito autodidata, você vai conseguir reproduzir aquilo e existe naturalmente aí ao longo das semanas uma progressão que também é definida lá. Então eu acho um material muito interessante por isso, porque ele é bem explicativo, é um material que vai realmente trazer resultado e qualquer um que baixar lá, que gastar um tempinho lendo, entendendo as correções que tem que ser realizadas, consegue fazer de maneira ótima aí. Então acho que é bem acessível, bem válido a gente mostrar e relatar isso para todo mundo que existe essa possibilidade. Legal, legal.
Para quem não conhece os vídeos, acho que ele mostra, inclusive, os erros mais comuns de como executar esses exercícios, né? E acho que, obviamente, que, assim, talvez para aquela pessoa que aluga uma quadra society aí durante a semana para jogar com os amigos, mas que talvez já esteja num momento que fala, pô, preciso me cuidar um pouco mais. Fisioterapeutas que estão capacitados para divulgar, para explorar esse programa, podem eventualmente ajudar a ensinar e a pessoa fazer por conta própria, né? Não precisa ter alguém especializado. Precisa de algum equipamento específico para fazer? Não, na verdade não, equipamento específico não. É muito a base do exercício com o peso do corpo, evolução. Não precisa de equipamento nenhum, não. É praticamente você tem um espaço livre, um espaço aberto. Lógico, tem uns conezinhos que eles dão como referência, mas você não precisa necessariamente ter. Então, o equipamento é praticamente a evolução com o peso do corpo, dos exercícios, da complexidade dos movimentos. Legal. Bom, o FIFA 11 Mais ele tem uma série de benefícios, né? Primeiro porque ele já foi muito estudado, então existem estudos científicos em cima disso, mostrando, por exemplo, uma redução de lesão de cruzado anterior, que é uma das lesões mais preocupam no futebol, que chega a 30 a 50% de redução no número de lesões. Óbvio que isso é um valor que não dá para ser extrapolado para qualquer pessoa, porque isso depende um pouco de qual que é o nível de condicionamento de cada um, de outros fatores que muitas vezes são trabalhados juntos e coisas do tipo, né? Mas de fato isso mostra que ele tem um potencial, vamos dizer, de prevenção, inclusive de uma lesão que é traumática, né? Que não é por esforço repetitivo, né? E isso acontece justamente por isso, porque vamos dizer, você continua tendo trauma, mas você talvez não vai ter aquele. Você consegue recuperar uma posição de desequilíbrio mais fácil do que aquela pessoa que talvez não esteja treinada para isso, né? Mas, por outro lado, o FIFA 11 Mais tem uma série de críticas, né? A principal delas é de que é um programa que é muito genérico, ou seja, que serve para o profissional, serve para o amador, serve para a pessoa que já está gordinha ali, que está querendo sair do sedentarismo voltando para o futebol, que joga final de semana, e não considera, vamos dizer, fatores individuais que eventualmente estejam associados ao risco, né? Então, assim, quando você já parte da prevenção mais genérica e que pode ser feita, vamos dizer, por qualquer pessoa, que está facilmente acessível, tudo isso, mas chega alguém no seu consultório e fala, olha, eu quero jogar futebol, eu não tenho nenhuma queixa, mas eu quero fazer um trabalho para prevenir, para evitar novas lesões, né? O que você faria de diferente no seu consultório? Perfeito, a questão é excelente, porque a gente tem o FIFA 11+, como a gente já falou aqui, que é mais generalista, mais genérico, e tem o mundo ideal, né? O mundo ideal que poucas pessoas conseguem aplicar no dia a dia, principalmente no esporte. O que seria o mundo ideal? A gente avaliar atleta por atleta, uma avaliação direcionada para todas as variáveis, todos os possíveis desequilíbrios que realmente têm relação com lesão, e diante dessa avaliação a gente mapearia esse atleta e naturalmente a gente interviria e reavaliaria. Vamos dar um exemplo mais clássico. Por exemplo, eu peguei um atleta e vou reavaliar. O que a gente sabe hoje, por exemplo, que são fatores de risco para lesão? O que eu tenho hoje que aumenta a minha probabilidade de ter uma lesão no futuro? Déficit de dorsiflexão do tornozelo, ou seja, aquele movimento que o pé vai em direção à canela. Esse movimento chama dorsiflexão. Se eu tenho um déficit de amplitude, ou seja, se esse movimento ele é mais restrito, isso aumenta a minha probabilidade de ter lesão no tornozelo e no joelho. Então, vamos dizer que eu avaliei a atleta e identifiquei, opa, ela tem um déficit nesse sentido. Aí eu vou continuar, eu tenho uma lista dessas variáveis que influenciam. Por exemplo, força muscular do quadríceps, o músculo anterior da coxa. Força muscular do isquiotibiais, o músculo atrás da coxa. Eu tenho relação de força entre eles, eu tenho relação de força entre uma perna e outra perna, ou seja, a minha coxa anterior, o ideal é que ela seja muito parecida com a força da outra coxa anterior. A minha coxa posterior, a musculatura posterior, da mesma maneira em relação ao outro lado. E um equilíbrio entre o meu posterior da coxa direita, por exemplo, com o anterior da coxa direita. Então, eu vou lá e avalio a força. Opa, identifiquei mais um déficit. Vou lá para o quadril, eu vejo uma rigidez, um déficit de mobilidade de rotação medial. Opa, identifiquei, já coloquei na minha lista. Então, a gente tem
né? Eu citei 3 exemplos, mas a gente tem várias variáveis, vários possíveis equilíbrios que eu vou mapeando. Então, vamos dizer que a gente chegou a fazer isso na seleção algumas vezes, uma convocação com 20 e poucas atletas, a gente avalia todas elas. Uma avaliação longa, a gente gasta muitas vezes 1 dia, até 2 dias para fazer isso. Mapeei todos esses atletas, identifiquei vários desequilíbrios. Qual é o ideal a partir daí? A gente tende a fazer alguns subgrupos. Vamos dizer que 1/3 desses atletas tem problema lá no tornozelo, 1/3 tem no joelho, 1/3 tem no quadril. Né? Lógico que nem sempre é tão amarradinho assim. Aí eu vou propor intervenções voltadas para cada desequilíbrio, para cada padrão de desequilíbrio que eu encontrei. Então, sei lá, aquelas atletas que têm algum déficit de mobilidade tornozelo vão fazer exercício para isso. Ah, mas elas não têm fraqueza de quadril, então elas não vão necessariamente fazer um trabalho complementar para isso. Ou seja, a partir da avaliação que a gente identificou os desequilíbrios, a gente vai fazer intervenção para cada atleta de acordo com a avaliação que a gente achou, interferindo somente nesses possíveis desequilíbrios, ou seja, tende a ser uma intervenção mais assertiva, de curto espaço de tempo, e que muitas vezes a gente, conversando com o preparador físico, a gente consegue implementar na própria rotina. Então, sei lá, as atletas fazem academia. Nesse momento de academia, algumas atletas vão ficar 5, 10, 15 minutos a mais para complementar o trabalho. Então, fica bem interessante nesse sentido. E, naturalmente, o ideal é a gente reavaliar ao longo da temporada, que eu acho que aí é a maior dificuldade que todos nós temos, independente se a gente está em clube grande, pequeno, seleção, que são as reavaliações. Não adianta eu fazer uma avaliação lá em janeiro e começar a intervir e não avaliar ao longo do tempo, porque eu não sei se eu corrigi, eu não sei se outros desequilíbrios surgiram. Por exemplo, hoje tem uma ideia de monitorar a força do posterior de coxa. A gente sabe que a lesão da musculatura atrás da coxa é uma das mais prevalentes no esporte, no futebol, e que é uma lesão traiçoeira, que recidiva muitas vezes, que afasta atletas por longos períodos. E existe uma ideia hoje da gente estar monitorando a força do isquiotibial, por exemplo. Eu avaliei lá, a musculatura está legal, quando eu comparo com os padrões aí de normalidade, ela está bem legal. Mas pode ser que lá em março, essa musculatura perdeu performance, ela caiu a força dela. Se eu avaliei em janeiro e não reavaliei em março, a partir de março eu tenho uma probabilidade maior de ter lesão. Ou seja, monitorar essa força de tempo em tempo, muitas vezes a cada 2, 3 semanas, faz com que eu perceba essas perdas que vão acontecer naturalmente ao longo do período aí do ano, e se aconteceu ou está começando a tender a acontecer, a gente já intervém ou já começa a ficar mais atento para essa fraqueza que ela desenvolve, esse desequilíbrio muscular que vai acontecendo. Então, o mundo ideal é a gente entender quais são os fatores que realmente previnem lesão, avaliá-los, identificar em quem realmente tem, e aí a gente propor um trabalho específico, personalizado, e que esse trabalho seja as custas de intervenção e avaliação ao longo da temporada. Esse é o mundo ideal. Só um exemplo, muita gente fala, eu tenho uma retração muscular, eu vou fazer um alongamento para prevenir lesão. Pô, tem muito tempo que está comprovado que alongamento não previne lesão. Então, eu não vou gastar tempo avaliando a retração muscular e não vou gastar tempo alongando, porque é algo que a gente já sabe que não vai funcionar. Mas, por exemplo, eu monitorar a força do isquio, intervir nisso, faz com que eu vá diminuir essa probabilidade. Então, a gente vai mapeando o atleta, pegando todos os fatores que a gente consegue ver da parte musculoesquelética, e é óbvio que a gente tem que juntar com outros fatores. Ele está dormindo bem, ele está se alimentando bem, como é que está a hidratação dele, no caso das mulheres, período menstrual, etc. Várias coisas interagem entre si. Então, por isso que é impossível a gente eliminar a lesão, porque tem milhões de fatores. Ela pode estar toda reequilibrada. Se o atleta dormiu às 3 da manhã e acordou às 6 e jogou, ele teve um período de repouso pequeno, de descanso pequeno. Então, a interação entre os fatores é importante, e se a gente conseguir identificar um atleta que tem, sei lá, 10 variáveis que pode levar a lesão, é um atleta que é um sinal de alerta grande, é uma bandeira vermelha para a gente ficar atento, e aí a gente vai intervindo e reavaliando. Ótimo. Eu acho que isso é importante você falar, porque, quer dizer, o fisioterapeuta, o departamento médico de um clube, ou individualmente, né, quando vai no consultório, consegue prevenir alguns fatores, tem outros fatores que não são, né? E mais que eventualmente podem ser trabalhados de outra forma. Então, nós temos exemplos de regras da FIFA que foram modificadas para tentar evitar certos tipos de lesões, né? Enfim, tem a questão de quem que você joga. Então, por exemplo, se você tem um atleta muito forte jogando com um atleta mais frágil,
Isso aumenta o risco de lesão, né? Porque o contato, o futebol é um esporte de contato, então você não tem como evitar o contato, né? Então, ter esse entendimento é importante, porque eventualmente tem outras coisas que podem ser feitas. A condição de campo é um fator relevante. Chuteira, como é que você vê, no caso do futebol, a chuteira? A No chuteira é caso. uma polêmica, né? A chuteira ela já teve várias evoluções, né? A chuteira quando ela, a chuteira antigamente era aquele pininho redondinho, né? Depois viraram aqueles cravos mais retangulares com mudanças aí de formas, etc. e tal. Então isso foi muito atribuído aí a uma possibilidade de lesão. Assim como o campo, né? Gramado sintético, gramado não sintético. Tem clubes aqui no Brasil que estão com gramado sintético, aí machuca alguém, alguém fala que é do gramado. A gente não tem essas evidências ainda, né? Na verdade, minto. As evidências atuais mostram que isso não influencia. Se o gramado é sintético, se é natural, a chuteira em si, a trave e tal, a gente não tem grandes evidências nesse sentido. O que é fato, se você está acostumado com um treino, se você só treina, só joga num gramado natural, existe uma probabilidade de você desenvolver algumas dores, algum aumento de probabilidade de lesão por mudar o tipo de terreno, né? Não somente porque é sintético, às vezes porque ele é mais duro, né? Absorve menos. Então, existe uma certa adaptação. Vários atletas, por exemplo, que treinam no sintético, treinam no gramado natural, quando começam numa temporada de sintético, desenvolvem umas dores aqui e ali, mas muitas vezes é um período de adaptação. Então, como muita coisa no esporte, qualquer mudança tem que ser bem administrada e bem explorada gradativamente. Ou seja, sei lá, se você é um corredor e você corre 10 quilômetros por semana e passa a correr 15, você aumentou 50%. O simples fato de você ter esse aumento abrupto aumenta a sua probabilidade de lesão. Você no esporte muda o gramado, você só jogou no natural, foi para o sintético, o seu corpo tem um período de adaptação. Então, talvez controlar uma carga menor, maior, controlar a carga de maneira melhor nessa transição. Vamos abandonar o natural e vamos para o sintético. Vamos diminuir um pouquinho o volume de treino, vamos ficar algumas semanas com volume mais controlado, vamos progredir isso devagar. Então, aí são variáveis que a gente, junto com a comissão toda, fisiologista, preparador físico, técnico, etc., vai administrando. Então, tem coisas aí que a mídia fala muito, mas a ciência ainda não corrobora com essa ideia. Muitas vezes você tem até uma evidência de que alguma coisa possa contribuir, outra coisa é você de fato ter números mostrando isso, né? Você falou Exatamente. bastante de força muscular, né? Você pode fazer uma avaliação mais subjetiva, mas você pode também, existem meios objetivos de medir essa força, né? Tanto, vamos dizer, o teste de dinamometria manual como um teste isocinético. Isso é válido para um atleta de futebol sem queixas? Sim, sim, muito interessante. Como você falou, a avaliação muscular tem milhões de maneiras de fazer, né? A gente tem aquela avaliação manual, que você faz a força, eu resisto e eu falo, ele está muito forte, menos forte, ganho da gravidade. Isso é muito subjetivo, a gente tem de abandonar esse tipo de avaliação. A avaliação padrão ouro que a gente tem hoje é o isocinético, né? Então, a dinamometria isocinética. O dinamômetro nada mais é do que um aparelho que mede força. A dinamometria isocinética, ela é um aparelho geralmente caro, né? Vamos dizer um isocinético de joelho. Semelhante a uma cadeira extensora ligada a um computador, ou seja, na hora que você faz a força para esticar, o aparelho mede essa força. E o que seria o isocinético, né? Ele mantém a sua velocidade, ou seja, eu vou esticar o meu joelho em, sei lá, 60 graus por segundo. Vamos dar um outro número para ficar mais fácil de entender. Eu vou começar o meu movimento de joelho, vou esticar, vai demorar 2 segundos. Se eu fizer pouca força, vai demorar 2 segundos. Se eu fizer muita força, também vai demorar 2 segundos. A grande diferença é que se eu fizer muita força, a máquina me resiste mais. E o simples fato dela resistir faz com que ela compute essa força e jogue lá na tela, depois no laudo, para a gente ter uma ideia. Esse é o padrão ouro. Uma máquina dessa é carésima, né? Além da força, do pico de força, o isocinético ele te dá a ideia de trabalho, potência, resistência, é uma avaliação mais completa. Porém, na hora que a gente olha na maior parte dos estudos, a variável mais importante, mais utilizada, é o pico de força. Então você vai lá e faz o exercício, faz a extensão inteira, aparece aquela curva bonita, mas geralmente eles olham um ângulo onde você conseguiu produzir mais força, mais torque. Esse dado é um dado muito usado e, por exemplo, se você tiver um dinamômetro que a gente chama de dinamômetro manual, dinamômetro de mão,
que muitas vezes faz uma avaliação isométrica, da contração isométrica, que é uma contração sem movimento, né? Aquela que você resiste e o cara não consegue mexer, ele te dá um dado muito preciso também em relação a esse pico de força, que é o dado mais utilizado. Se a gente comparar valores, o dinamômetro manual deve custar 1/100º do que custa um dinamômetro isocinético. Porém, são aparelhos, naturalmente, que te dão informações mais interessantes, mais precisas, mas tem um certo custo. E tem uma outra maneira da gente avaliar, que não é incrivelmente subjetiva como na mão, não é tão maravilhoso quanto o isocinético ou tão bom quanto uma dinamometria de mão, né, de isométrica, que é o RM, né? Por exemplo, você quer avaliar a sua força da coxa, da musculatura anterior da coxa. Você vai lá na cadeira extensora e você coloca, sei lá, 30 quilos, você vai lá e levanta. Aí você coloca 35, vai lá e levanta. Vai lá e coloca 40. Caramba, 40 eu não consigo levantar, é muito pesado. Pronto, eu já entendi que a sua perna direita, por exemplo, ganha de 35, mas falha no 40. E eu faço a mesma coisa do seu lado contralateral. Então é uma maneira mais barata de fazer, porque cadeira extensora muitas vezes a gente consegue ter acesso numa academia, num clube, muita gente tem prédio atualmente, né? E eu consigo uma avaliação mais precisa. Então a gente consegue mapear não no padrão ouro, mas muito melhor do que uma avaliação manual que a gente gradua de 0 a 5 de maneira bem subjetiva. Então a avaliação de força ela é muito interessante, por quê? Porque ela mapeia o seu desequilíbrio. Por exemplo, se você tiver desequilíbrio de uma perna para outra, o meu posterior, a musculatura atrás da minha coxa do lado direito tem 20% a menos comparado ao outro lado. Você tem um aumento de probabilidade de ter lesão. Eu tenho uma relação de força, ou seja, o meu posterior da coxa direita, ele é muito mais fraco em relação ao anterior da coxa direita. Você tem uma probabilidade de lesão. Então, por exemplo, um atleta de final de semana, um esportista, aquele cara que goza da pelada, que já está envelhecendo, ou seja, já está aumentando a chance para o azar, já está enfraquecendo, aumentando a chance de lesão, se ele passar num profissional, um fisioterapeuta ou alguém que vai avaliar a força muscular, pode dar esse mapa para ele do desequilíbrio dele, pode orientá-lo na academia, ele vai lá e faz um complemento, faz um ajuste no trabalho dele de academia, e é óbvio que o interessante é que depois de um tempo aí, ele reavaliar para ver se ele atingiu o objetivo, se precisa de mais, e naturalmente o mundo ideal é que ele faça essa reavaliação periódica. Isso com certeza vai ajudá-lo a diminuir a probabilidade dele se machucar e perder treino, jogo, de ficar parado, né? De ficar tempo sem conseguir treinar e jogar. Legal. Quando a gente pega uma avaliação isolada, o principal fator que a gente está querendo avaliar ali são desequilíbrios de força, né? Por mais que esses aparelhos eles meçam a força total, se você não tem um parâmetro, por exemplo, para pegar e falar, olha, um homem de 60 quilos e 1,70 m de altura, ele tem que ter uma força X, né? Não existe esse parâmetro, isso é muito individual, né? Agora, eventualmente, essa pessoa ela pode estar acompanhando com você já durante algum tempo. Então, ela faz 1, 2, 3 testes. Você vê oscilações disso, isso pode te ajudar de alguma forma? Por exemplo, você vê que aquela pessoa tem 2 testes em que ela tem uma força X e de repente ela faz um terceiro teste que não está tão desequilibrado, mas que está com uma força consideravelmente menor. Como é que você considera isso? Esse é um ponto interessante, né? Essa é a ideia. Você avaliou no começo da temporada, avaliou no começo do ano. Pô, tá super bem, tá legal. Avaliei na segunda vez, continua super bem. Opa, agora começou a ter uma queda. Aí é um ponto de alerta, é um ponto que ela tende a aumentar a probabilidade de ter alguma lesão. Aí é aquele ponto que a gente vai naturalmente conversar com todo o staff, aí, toda a comissão, para ver o que a gente vai abordar. Isso daí, como eu falei, é bem utilizado hoje na musculatura posterior de coxa. Eu estou avaliando, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Opa, começou a cair, sinal de alerta. O que está acontecendo? Ela está recuperando bem? Mudou algum treino de academia? Deixou de fazer tal exercício? Opa, vamos lá na academia, vamos dar uma lapidada, vamos melhorar um pouquinho aí os estímulos e intervir. Opa, reavaliamos, voltou ao que era, muito legal. Por exemplo, eu tive um caso de uma atleta que eu reabilitei aqui no Brasil, uma atleta brasileira que jogava fora e veio ficar os 4 primeiros meses de reabilitação do LCA. Aí operou um lado e, naturalmente, a atleta, a gente trabalha o corpo como um todo, né? Então, não pode perder força. Aí, quando ela voltou para o clube, lógico, com 4 meses, ainda tinha chão pela frente, o clube falou, pô, que legal, você voltou com a perna contralateral, ou seja, a perna não operada,
com as forças que você tinha quando você saiu daqui, da sua última avaliação enquanto você treinava. Ou seja, a gente fez um trabalho que não perdeu força do lado contralateral, o que é muito bom para um atleta. Então, a gente ter essa ideia, né, como você falou, como é uma atleta que a gente já conhece, eu tenho o padrão dela, eu tenho uma avaliação que mostra como é que ela é. E, naturalmente, eu uso isso como referência. Caso eu não tenha, eu vou tentar achar na literatura os valores normativos, como você bem falou. A força de um homem entre 40 e 50 anos que mora na Escandinávia é mais ou menos isso. Opa, mas pode trazer isso para a minha realidade do Brasil? Não, são biotipos diferentes. Então, o ideal é que eu ache esses parâmetros. E como você bem falou, algumas vezes a gente não acha, várias vezes a gente não acha, não tem isso daí. Ou seja, ter essa linha de base, ter uma avaliação inicial da própria atleta, traz para a gente uma referência ao longo da temporada do ano todo. Ótimo. Você falou da recuperação pós-cirurgia de ligamento cruzado anterior, né? E isso, no fundo, tem muita relação com o trabalho de prevenção, né? É uma coisa que, de alguma forma, claro, a prevenção na lesão do futebol vai além disso, mas você usa muito do cruzado, porque é a base para outras lesões também, né? Uhum. E a gente já sabe que a força é um parâmetro importante, mas que isso não é suficiente, né? Quer dizer, quando você tem um atleta que tem uma força equilibrada, não significa que não tem o que ser trabalhado, que ele está ótimo ali, né? Você tem que ver um pouco também como é que aquele atleta usa a perna. Por isso que você tem, por exemplo, a gente fazia muito lá na CBF, toda a convocação, teste de salto. E aí, mais uma vez, a gente está querendo ver se o padrão de salto dele está melhorando ou piorando de uma convocação para outra, está tendo alguma oscilação, né? No ligamento cruzado anterior, usa outras formas de salto, que a gente chama de rope test, né? Isso é válido para o atleta que está, vamos dizer, numa avaliação inicial, sem queixas, que está querendo fazer um trabalho mais preventivo? Sim, com certeza. Você falou muito bem. A força é importante, mas não é só isso. É isso aí. A amplitude do tornozelo é importante, mas não é só isso. É exatamente isso. Não tem algo que é o mais ideal. É uma interação de vários fatores. Como eu já falei, você pode estar equilibrado, não tem déficit nenhum, avaliou tudo e falou, tá linda, maravilhosa. Se ela não hidrata bem, já tem uma probabilidade aí maior de... Então, a interação entre os fatores, que é o que a literatura hoje tenta estudar. Clusters que avaliam justamente os fatores ao mesmo tempo, a interação, na verdade, entre eles, o que é muito difícil. Então, a gente precisa entender que você pode avaliar a atleta, ela está perfeita e mesmo assim ela machucar. Você pode pegar uma atleta que você avalia e fala, nossa, tem um monte de alteração, e ela não machuca. Então, não tem uma relação linear, é uma interação entre os fatores. Se você é um esportista e tudo, e quiser mapear isso, é muito interessante. Flávio, mas eu mapeei, gastei meu dinheiro, gastei tempo e me machuquei. É isso, a gente nunca vai zerar essa probabilidade. Mas pode ser que você teve uma lesão que seria maior, que seria de maior intensidade, um grau maior, que te afastaria por mais tempo. Então, isso que a gente precisa entender. O simples fato de você avaliar a força não vai trazer a certeza que você não vai machucar ou qualquer variável isolada. A gente tende a avaliar várias coisas que têm influência. Por exemplo, eu avaliei uma atleta de 10 coisas que eu avaliei, ela tem 8 alteradas. Essa atleta, ela tem uma probabilidade maior. Pô, mas ela não machucou. Sim, mas ela tinha uma probabilidade maior. Eu vou ter que intervir. Se eu achar uma atleta que tem uma, duas variáveis alteradas, ela tem uma probabilidade menor. Então, eu preciso entender que a interação entre os fatores é o que mais importa, mas é muito difícil a gente falar, pô, essa atleta tem 75% de chance de machucar, a outra tem 33%, a outra tem 12%. Acho que nunca chegaremos a isso. Talvez chegaremos com inteligência artificial, etc. Esse seria o mundo ideal. Mas avaliar a força é importante, avaliar o padrão de movimento é importante, a mobilidade é importante, não só da articulação em si, eu estou olhando só para o joelho. Não, é o corpo como um todo, tronco, quadril, joelho, tornozelo interagem juntos. Então, são vários quesitos que a gente tem que interpretar juntos. Ótimo. Flávio, acho que dentro de toda essa conversa, acho que deu para entender, acho que a mensagem que a gente poderia trazer daqui é que, primeiro, a prevenção no futebol ela é possível, né? E ela não precisa de tanto esforço. Você pega, por exemplo, o FIFA 11+, que é um trabalho que é feito para você usar como aquecimento, ou seja, você não vai gastar um tempo extra para isso, você não precisa ir para academia, você não precisa ir fazer um treinamento específico em algum lugar, né?
E aí você vai evoluindo disso, existem umas avaliações que são mais individualizadas, e que você pode avaliar mais ou menos fatores, né? Mas que também, vamos dizer, para aquela, claro, tem uma questão de custo, mas quem, vamos dizer, não tem um problema nesse sentido, vai ter aí uma possibilidade de adaptar, às vezes, algumas variáveis, corrigir alguma coisa no treinamento que ela já faz, e não precisa estar indo no fisioterapeuta, vamos dizer, semanalmente para fazer isso. Ela pode fazer muito disso por conta própria, né? E dá para fazer isso de uma forma, quer dizer, vai individualizar isso também, não só, né, pela necessidade de cada um, mas também, quer dizer, é um atleta profissional, é um atleta amador de final de semana, orientar um pouco a questão de treinamento, tudo isso vai ajudar a evitar essas lesões. O futebol é um esporte que tem um risco alto de lesão, né? Isso não tem como discutir. Perfeito, eu concordo, é isso aí. Você tá no seu futebolzinho de final de semana, de vez você chegar na quadra, ficar lá conversando, corre para um lado, corre para o outro, bate a calcanhar na bunda, pega o protocolo do FIFA 11 mais e aplica ele. Vai lá para a quadra, faz ele 20 minutinhos e aí você começa a sua pelada com seus amigos. Se você quiser investir um pouco mais, procura um profissional, como você falou, para mapear. Ele identifica os possíveis desequilíbrios, ele te orienta e você faz em casa, você faz na sua academia, você adequa o seu treino, não precisa ir lá no fisioterapeuta. O ideal, na minha opinião, é que depois você vá lá e reavalie. Então, eu fui lá, achei o desequilíbrio, o físio me orientou, eu vou fazer na academia e a gente programou que 2 meses é um tempo ideal para eu atingir esses objetivos. Chegou em 2 meses, reavalia. Pô, atingi, pronto, agora vai lá e mantém tudo isso daí. Então, para quem quiser investir um pouco mais, tem essa coisa. Ou então use mais, que com certeza vai te ajudar. Só não é tão específico, talvez você esteja atirando com uma metralhadora numa formiga, né? Ou seja, você vai acertar, mas às vezes gastou um tempo desnecessário, fez coisas que não era específico para você, mas de alguma maneira vai ajudar com certeza. Ótimo. Acho que era essa ideia aqui, Flávio. Acho que trouxe aí bastante compreensão aí, claro, não de cada exercício específico, o que, que você vai fazer para prevenir, porque isso aí depende da avaliação profissional, ou até para quem quer uma avaliação mais geral, ficou aí a dica de onde conseguir isso, né? Acho que queria te agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade. Acho que quem chegou aqui aproveitou bem isso daí. Maravilha. Primeiro eu que queria agradecer a oportunidade, aí o bate-papo, achei que foi bem descontraído, bem direto, bem informativo, espero que todo mundo tenha gostado. Foi um prazer estar aqui com você, doutor João, obrigado pelo convite mais uma vez e agradeço aí a todos que estão acompanhando a gente, que gastaram um tempinho aí para ouvir a gente. Um grande abraço a todos aí, até a próxima.